negócio que eu não sei se tem pesquisa sobre isso, sei lá, mas parece que quando você começa a tomar a decisão de gostar de sofrer ou sofrer por conta própria, você sofre menos, né? Parece. Sim. Existem exemplos vivos disso, né? Tem o David Goggins, por exemplo, e o Jocko Willink. Eles são exemplos de pessoas que vivem isso, né? Eles vivem a dificuldade, o esforço, o sofrimento é o que eles almejam. Eles não estão nem aí mais com o esforço. Agora, é muito difícil pesquisar isso no cenário de um ensaio clínico randomizado, né? Tipo, como é que eu vou medir que é o esforço que está motivando a pessoa ou não? O que se sabe é que nós temos a capacidade de gerar dopamina. E já se entende muito que é a molécula da motivação. Então, já se entende que comportamentos e pensamentos geram dopamina. E a sua mentalidade com relação a esses comportamentos pode acentuar ou achatar o tanto de dopamina que tem. Então, mecanisticamente, faz sentido que isso é possível, né? E o Andrew Huberman, que é o meu neurocientista favorito, ele explica isso mecanisticamente muito bem. Ele explica que a gente se habilitar a fazer coisas difíceis com mais facilidade tem a ver com a gente conseguir aumentar a nossa dopamina basal e achatar o pico de dopamina. Porque como é que a dopamina funciona? Ela funciona assim. Você tem dopamina tem dois tipos de liberação dopaminérgica, que é a dopamina tônica e a dopamina fásica, né? A dopamina... eu esqueço agora qual que é qual, mas a dopamina basal, vamos chamar de dopamina basal, é a dopamina na qual você está aqui, né? E eu quero pegar essa garrafa de água. Para eu me motivar a pegar essa garrafa de água, eu preciso de dopamina. E essa dopamina, ela vem por meio da sede, por meio de eu saber que eu preciso tomar água, né? Então, ou porque eu quero me distrair. Mas essa dopamina precisa vir. E esse é o nível basal de dopamina. Eu uso uma técnica aqui, vou contar o segredo agora. Às vezes, quando o convidado tá falando e eu quero que ele aprofunda mais no tema, isso acontece geralmente com pessoas que... Sabe aquelas pessoas que respondem a pergunta e param de falar? Quando eu vejo que ele tá terminando de falar, eu vou e tomo água. Eu venho pra cá e porque daí você não pode falar, né? Aí ele continua. Ótimo. Então pode tomar bastante água, a gente tem muito a falar sobre isso. Então eu tô aqui. Eu preciso de um nível basal de dopamina para ir pegar essa água. A hora que eu pego essa água e tomo um gole, eu me recompenso. E a recompensa de dopamina é um pico de dopamina. Aí eu realmente não lembro se é o tônico ou o fásico. Eu acho que esse daí é o fásico. O pico é a liberação fásica de dopamina. Então, o que esse pico faz? Sim, é prazeroso, só que mais do que isso, ele te ensina a repetir esse comportamento, né? Quando você tem uma recompensa por dopamina, ele está ensinando o seu cérebro, olha, vale a pena a gente fazer isso de novo, porque isso resolveu esse problema, essa ansiedade que a gente tinha. Então, ele vai aprendendo. E aí, o que acontece? Quando a dopamina basal está alta, a gente consegue superar obstáculos e se mexer e fazer esforço ao nosso redor, interagir com o mundo para fazer certas coisas acontecerem, para ir em busca de recompensas. Só que qual que é o problema? As recompensas são esses picos. Esses picos acabam que funciona assim a bioquímica. A gente tem um nível basal de dopamina, essa dopamina acaba chegando num pico e quando a gente tem a recompensa, ela cai abaixo do basal anterior. Então, quando a gente resolve alguma coisa, a gente cumpre, né, chega na meta, a gente está menos motivado do que quando a gente começou. E isso é extremamente perigoso para comportamentos de vício. Porque quando a gente tem esses picos muito acentuados de dopamina, sem ter que ter um esforço prévio, ou seja, sem ter um basal mais alto, por exemplo, drogas, né, pornografia, comidas ultrapalatáveis, picos de dopamina. Você tem algum esforço para fazer isso? Não. Então a dopamina basal está baixa e do nada você tem um pico enorme de dopamina. O que acontece? Quanto maior o pico, maior a queda abaixo do basal. Então quanto menos esforço você fizer e mais recompensa você tiver, mais para baixo fica essa dopamina basal. Então, quais são os comportamentos que a gente pode fazer para evitar isso, né? Evitar recompensas muito frequentes e muito fortes sem esforço prévio. Esse é o dogma,
né? Vamos dizer assim. Se você está se recompensando de forma muito frequente, muito poderosa, né? Muito forte, sem ter que se esforçar para receber essa recompensa, você está sabotando a sua própria motivação, né? A outra coisa é você comemorar menos a vitória, a chegada, o objetivo, do que você comemora o esforço que você está fazendo. Então, por exemplo, se você correr uma corrida, né, e você tá lá sofrendo e tá com aquela mentalidade de nossa, eu tô sofrendo, correndo aqui, tô sofrendo, correndo aqui. E aí você chega e você fala, nossa, acabou, ganhei a corrida, cheguei, final, nossa, que incrível, parabéns pra mim e tal. Você tá forçosamente aumentando esse pico de dopamina. Que nem eu falei, a sua mentalidade afeta como você se sente. Então, se você atravessa a linha de chegada e comemora menos, você fala, legal, consegui. Mas o que era importante já foi, que era o esforço. Enquanto você está fazendo o esforço, você se força. Cara, é sobre isso. É sobre fazer o esforço. É sobre se pensar. Ou quando você está estudando e aí você não entende uma coisa, aí você fala, nossa, que saco. Estudei por 40 minutos e não entendi nada. É isso. É sobre isso. Esse é o esforço que você quer fazer. E você entra nessa mentalidade, né? E isso é o seu córtex pré-frontal enfrentando os seus instintos. Então, é um trabalho, né? É uma coisa que você precisa saber para fazer. Fazendo essas duas coisas, você consegue se motivar mais facilmente e você consegue se distanciar dessa inconsistência temporal, que gera a ansiedade da procrastinação, distração, falta de foco, né? É basicamente a grande estratégia por trás da motivação intrínseca. E aí você pode fazer inúmeras coisas em volta disso, né? Você pode consumir alimentos que aumentam a dopamina, você consegue fazer comportamentos que aumentam a dopamina, você pode treinar o seu foco, você pode treinar a sua mentalidade. Existem inúmeras ferramentas que você pode fazer isso. Inclusive, o Neurofood, ele tem uma vertente que é o Neurotools, né? Que são ferramentas de treino dessa motivação intrínseca. Então, pode ser uma coisa que você faz que aumenta a sua dopamina, que, por exemplo, banho gelado é uma ferramenta para isso. Meditação é um treino de foco, né? Exercícios físicos são uma forma de você praticar essa mentalidade de focar no momento presente do esforço, para elucidar motivação daquilo. Então tem muita coisa que existe por aí para a gente facilitar esses processos tão difíceis de estar no presente, de realizar a ação no presente.